Oi pessoal, antes de falar do assunto do vídeo de hoje, eu quero dizer que eu estou gravando esse vídeo logo após o canal atingir 200 seguidores, né? Eu sei que para os parâmetros de internet isso parece pouco, mas para mim é muito. Eu fico pensando, né? 200 pessoas gostaram do conteúdo que eu estou produzindo e se dispuseram a acompanhar. De verdade, muito obrigado, galera. Muito obrigado por acompanhar o trabalho. Isso dá um ânimo danado a continuar produzindo. Bom, de todo modo, vamos ao que interessa, vamos ao vídeo de hoje, né? Porque Thor Ragnarok estreia essa semana nos cinemas. Inclusive já saíram as primeiras críticas e hoje eu estou chegando ao último vídeo do especial de 3 que eu preparei para falar sobre os Ragnarok dos quadrinhos. Eu falei sobre aquele que eu chamei de primeiro Ragnarok, feito pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, do segundo Ragnarok, que é a saga de Surtur, feita por Walt Simonson, e chegamos finalmente àquele que eu considero o verdadeiro Ragnarok. Por que o verdadeiro? Porque é o único que não foi impedido. É o único que de fato aconteceu nos quadrinhos, né? E mais, é o único que o Thor causou. E também que o Thor venceu. Pera aí, está um pouco confuso? Daqui a pouco eu explico melhor isso. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Vamos primeiro explicar o contexto onde esse verdadeiro Ragnarok aconteceu. Essa história, que o título é realmente Ragnarok, nos outros dois o título não era Ragnarok. O nome Ragnarok aparecia em uma outra história, mas Ragnarok não era o nome original do arco, né? Bom, esse aqui, ó, essa história que foi republicada pela Salvage na coleção Capa Vermelha recentemente, tem por título realmente Ragnarok. Qual é o contexto onde essa história foi publicada, né? Vamos lá. Ela saiu ao mesmo tempo que estava acontecendo a queda dos Vingadores, né? Uma história escrita pelo Brian Michael Bendis que serviu para destruir os Vingadores como nós conhecíamos e relançar a equipe em outros moldes, né? Inclusive essa história realmente foi muito importante para o universo Marvel como um todo, né? Os Vingadores passaram a fazer muito mais sucesso depois dela. Essa história também foi republicada pela Salvat recentemente na coleção de capa preta. O que acontece nessa história? Escrita pelo Bendis e desenhada pelo David Finch, a Feiticeira Escarlate recorda que ela teve 2 filhos e que na verdade esses filhos não existiram. Isso é uma história do passado, né? Era uma espécie de construtos e ela fica louca e os poderes e ataca os Vingadores, né? Ela não ataca diretamente, né? Começa a acontecer várias coincidências, o poder dela de alterar a probabilidade e os Vingadores vão sendo destruídos. O Gavião Arqueiro morre, o Visão é desmantelado, né? E todos os Vingadores vão sendo atingidos por isso, né? Ao fim a equipe é destroçada, né? Inclusive ela não tem muita esperança de voltar, claro, não tem esperança, bota aspas nisso, né? E ela é refeita com Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha, Luke Cage, uma formação mais inusitada, né? Os Novos Vingadores que fizeram muito sucesso. De todo modo, o Thor também é tirado do jogo nessa época, né? Ele fica 2 anos fora do universo Marvel. Só que o que acontece com ele não é narrado na revista dos Vingadores, mas na própria revista dele. Mas está entrelaçado com os eventos do Vingadores A Queda. Também é importante saber o que estava acontecendo na mensal do Thor nessa época, antes de acontecer o Ragnarok. O seguinte, Odin tinha morrido, o Thor tinha ficado com a força Odin, e ele quer intervir mais na Terra, em Midgard, né? Traz Asgard para a Terra, começa a acontecer, surge a igreja do Thor, o Asgard começa a intervir bastante, né? Inclusive os Vingadores ficam contrários ao Thor, uma conferência das nações, né? Vários países se unem para ir contra Asgard e o Thor domina o mundo, né? Ele governa o mundo durante 200 anos. Essa história correu paralela ao final, né? E cada vez mais ele vai sucumbindo, né, ao próprio poder, no sentido de vai se denegrindo, né? É aquela história que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Ao final de tudo, né, o próprio filho dele, o Magni, ao desses 200 anos, fica na revolução contra ele, ele percebe o que ele fez e ele usa a força Odin para voltar no tempo, né? Para voltar ao tempo antes dele ter feito qualquer uma dessas coisas, né? Bom, é aí que parou. E é aí que começa o Ragnarok. Um detalhe é que a força Odin, quando ele volta no tempo, não está mais com ele. Bom, vamos então mais diretamente à história. Como eu disse, ela foi publicada pela Salvat, nesse número 41 da capa vermelha, e ela foi publicada originalmente nos números 80 a 85 do volume 2 da revista My Thor.
Aqui no Brasil ela saiu na Revista dos Vingadores, né? Por volta do número 20 e poucos, assim, não estou lembrando agora, às vezes achar as mensais aqui no meio é complicado. Mas de todo modo, quando eu li nas mensais, eu lembro que isso aqui me empolgava muito, cara. Foi logo quando eu tava voltando a ler Vingadores. Eu voltei a ler Vingadores pouco antes do Vingadores A Queda. E eu olhava isso aqui, era o que eu mais gostava da revista. E reler confirmou que a história é realmente muito boa. Mas vamos lá, o que acontece nessa história? De verdade, tem que dizer uma coisa. Eu acho essa história tão boa que acho até difícil falar dela. Ela tem várias camadas, assim. Uma coisa que é muito legal é que ela é realmente muito ancorada na mitologia. O caráter mítico do personagem aparece muito aqui. E não só no conteúdo da história, que é inspirado nos mitos nórdicos, não. A forma que a história é contada segue uma forma mítica, vamos colocar assim, usando a palavra forma duas vezes. Por exemplo, a história abre com um conto sobre a origem do Mjolnir, sobre a forja que criou o Mjolnir, né? E essa forja está desaparecida, né? Ela é encontrada pelo Loki, olha que interessante. E o Loki usa essa forja, que está impregnada com a força de Odin, para criar martelos um pouco mais fracos do que o martelo do Thor, mas ainda assim muito poderosos, e armar diversos vilões do Thor, né? O Ulik, o Fenris, o Irme, e ele próprio, Loki. Esse grupo, então, ataca os Asgardianos durante um velório, inclusive o velório de um anão responsável pela forja, né? Pela forja que fez o Mjolnir. E é um massacre. É um massacre. Os Asgardianos são mortos. E o Thor vai enfrentar esses inimigos, né? E o que acontece é que na batalha os martelos se chocam e o Mjolnir é destroçado. O Thor é derrotado pelo Loki, jogado nas profundezas do mar, e fica assim, né? Vários Asgardianos mortos, o Thor derrotado. O Thor então resolve pedir ajuda aos Vingadores, vem à Terra. É uma cena realmente assim emocionante, ele chegando na Terra, se aproximando dos Vingadores. É assim, olha só a página. Ela é o Thor ao quebrado e falando: avante, Vingadores. E ele conta com o Capitão América e com o Homem de Ferro para ir a Asgard ajudá-lo a derrotar os inimigos. Aqui tem uma liberdade criativa, né? Porque o Homem de Ferro e o Capitão América lidam com os inimigos de maneira melhor que os Asgardianos. Eles não são deuses, né? São mortais. Mas vale a liberdade criativa porque essa história foi a última vez que a gente viu a trindade da Marvel junta por muito tempo. Tem que ver que o Thor morre, depois vem a Guerra Civil, o Capitão América e Homem de Ferro se separam. Depois o Capitão América morre. Claro que todo mundo volta, mas eles ficam vários anos, né? Inclusive, depois que o Capitão América volta, ainda fica o racha, né? Entre o Homem de Ferro e o Capitão América. E o próprio Thor, quando volta, olha de maneira ruim para o Homem de Ferro. Eles só vão se reunir novamente na história O Cerco. Mais de 2 anos depois. Mas isso não é o tema desse vídeo, né? Voltando aqui, os Vingadores o ajudam, ele manda os Vingadores para a Terra, né? Embora a batalha não tenha acabado, e ele passa a guiar o seu povo. Aqui que a história começa a dar uma guinada, né? Porque ele vai encontrando vários vilarejos destroçados, o Loki e parte do grupo que sobreviveu matando um monte de gente. O Loki quer dominar Asgard, inclusive depois ele reconstrói Asgard a imagem e semelhança dele. Mas do ponto de vista conceitual aqui fica muito interessante, porque em determinado momento o Thor deixa os Asgardianos sob a responsabilidade do Bill Beta, e ele vai dizer assim: eu tenho que buscar sabedoria para reverter isso, né? E aí que a coisa começa a ficar muito interessante, né? Ele tem que ir além do Odin para conseguir essa sabedoria, fazer mais do que o Odin fez para consegui-lo. Então, o Odin tinha arrancado um olho, ele arranca 2. O Odin tinha ficado enforcado numa árvore e chegado à beira da morte. Ele tem que ir além da morte. E quando ele faz isso, a forma que é contada é muito mitológica, né? Ele faz isso na Árvore do Mundo. Quando ele faz isso, ele recobra a força Odin, e descobre a magia das runas, ganha a sabedoria do Odin, e ele faz uma descoberta muito grande. Ele descobre que o Ragnarok é cíclico, que ele já aconteceu diversas vezes. Os Asgardianos já foram mortos e voltaram diversas vezes, e eles estão destinados a repetir o Ragnarok. E mais, há alguns deuses, os deuses acima dos deuses, que eles chamam de aqueles que estão sentados acima das sombras, que se alimentam das energias dos Ragnaroks. Então, o que acontece? Ele percebe que a vida dele, dos Asgardianos, as batalhas deles são sem sentido.
E ele resolve impedir isso. Bom, como ele vai impedir? Aí a coisa é interessante. Ele vai até o Surtur, que foi quem forjou os martelos para o Loki. Então, antes ele vai até o Loki, arranca a cabeça do Loki, passa a carregar a cabeça do Loki, o Loki continua falando, carrega a cabeça do Loki, e vai até o Surtur e pede para o Surtur reforjar o Mjolnir. E quando o Surtur reforja, ele promete ao Surtur, eu não vou te impedir, o Surtur acha que ele vai ser morto pelo Mjolnir, eu vou abrir teu caminho até os Asgardianos que faltam, para a gente ter uma batalha final que realmente tenha sentido. Então ele abre o caminho, o Surtur vai até os Asgardianos e ele vai até as Sinas, que vamos colocar dessa maneira, são as deusas que tecem os fios do destino. E isso é muito interessante, porque aqui, aqueles que sentam acima das sombras morrem de medo, porque o Thor chegando lá, o que ele pode fazer? Ele não pode mudar o que já foi feito, mas ele pode cortar os fios através dos quais as Sinas tecem as teias do destino. E ao fazer isso, ele impede esse ciclo de morte e renascimento, ou seja, ele impede que aqueles que estão acima das sombras se alimentem dos Ragnaroks. Só que isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que talvez eles nunca mais possam reviver. E o Thor resolve fazer isso. Cara, ele destrói os fios. Isso aqui é muito legal. É muito interessante do ponto de vista das ideias. Porque não sei se vocês sabem, boa parte das sociedades antigas, elas tinham essas ideias, tanto de destino quanto de tempo cíclico, né? Tudo submetia a um ciclo, né? E sempre voltava ao mesmo ponto, né? Tudo era vivido num ciclo eterno. Quem trouxe a novidade da história linear foi o judaísmo, né? E também essa ideia de livre-arbítrio está bem presente ali. O que acontece é que, na história, essa ideia de tempo cíclico é lida como uma prisão que o Thor tem que quebrar. E o Oeming, que é o cara que escreve, eu esqueci de dizer, né? É escrito pelo... Vou pegar o nome dele direitinho aqui para vocês. Vamos lá. Senão tem que dar os créditos, né? Pelo Michael Avon Oeming e Daniel Berman, os escritores, e o André de Vito, que desenha. Os escritores, eles pegam isso e eles trabalham de modo muito interessante essa discussão acerca da noção de tempo cíclico, de tempo linear, né? Um tempo que avança ou um tempo que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? E outro elemento legal é que tudo isso é muito inserido na cronologia do Thor. Por que o Thor conseguiu quebrar o ciclo? Porque isso foi tudo parte de um plano do Odin. O Odin, ele tornou o Thor humano, né? Se a gente for lembrar lá, inclusive essa edição aqui Republica, né? A primeira história do Thor, ele lá como o Donald Blake, achando a bengala, batendo a bengala, se tornando o Thor. Depois ele descobre que o Donald Blake é a forma humana do Thor. Tudo na história, quando a gente lê, o Odin fez isso, a gente descobre para ensinar a humildade ao Thor. Só que aqui isso ganha uma outra dimensão. O Odin fez para ensinar a humanidade aos deuses, para dar elementos de humanidade aos deuses e se tornar os deuses imprevisíveis para aqueles que caminham acima das sombras. Ou seja, o Thor pôde romper o ciclo do Ragnarok por isso. E, ao romper, ele parece que tudo teve um fim, mas ele tornou possível um ressurgimento, que vai acontecer anos depois, sem que os deuses estejam subordinados ao Ragnarok. Sem que o Loki, por exemplo, tenha que ser necessariamente mal. Embora ele volte a mal, depois ele se redime. É bem legal, cara. Mas outro dia a gente fala sobre esse renascer dos deuses, que foi a fase dos Straczynski no Thor. De todo modo, tinha muita coisa para falar sobre essa história. Eu realmente gosto dela. Tem muitos detalhes, assim, mas não é... Não dá para trabalhar tudo aqui. Vou mostrar algumas imagens do final. Deixa eu mostrar mais uma muito bonita. Bom, de todo modo, espero que tenham gostado desse especial. O filme estreia essa semana, né? Agora resta ver se o filme vai ser legal. Estou na torcida para que seja. Deixa aquele abraço para vocês. Peço, como sempre, que se gostou do vídeo, deixe teu like e se inscreva no canal, né? Já chegamos a 200. Quem sabe logo a gente não chega a 300. Abração!